Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aulinha de ciências. E na aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto que nós falamos na última aula. Vocês lembram qual foi? Nós estávamos falando dos seres vivos, das necessidades dos seres vivos. Então, já peguem o livrinho, já separem um lápis, o marca-texto, a borracha e abram com a tia lá na página 36, que é essa página aqui, ó, que está falando sobre a alimentação dos seres vivos. Vamos ver agora. Vamos relembrar um pouquinho. Nós já sabemos quais são os seres vivos. Quem são os seres vivos? São as plantas, os animais. E aí nós vamos começar lendo aqui, ó. Cada ser vivo tem um jeito próprio de se alimentar. Vejamos alguns exemplos a seguir. Os animais se alimentam de outros seres vivos. Observe abaixo. O que os animais estão comendo? Então vamos observar aqui, ó, essas duas imagens. Aqui na primeira imagem nós temos uma capivara e ela está se alimentando de plantas. Aqui ao lado nós temos uma onça pintada e ela está se alimentando de animais como capivaras e jacarés. Então, esse animal se alimenta de outro ser vivo. Qual é esse outro ser vivo? A planta. Já esse animal, ele também está se alimentando de outro ser vivo, que é outro animal. A capivara, o jacaré. Vamos continuar aqui, ó. Existem animais que se alimentam apenas de plantas, como a capivara, o boi e o cavalo. Outros animais se alimentam apenas de animais. A onça, a aranha e o tubarão são exemplos de animais que comem apenas outros animais. Então, existem animais que comem somente plantas, como as capivaras. Elas comem plantas. E existem outros animais que se alimentam de outros animais também, como é o caso das onças, que ela come capivaras, que ela come jacarés. Então, até agora nós vimos esses dois tipos. Os animais que se alimentam de outras plantas e os animais que se alimentam de outros animais. Vamos ver mais um aqui agora, ó. Há animais que comem tanto plantas como animais. É o caso da galinha, do lobo-guará e do mico-leão dourado. As galinhas, por exemplo, comem sementes, folhas, insetos e minhocas. Então, elas comem folhas, sementes e também comem outros animais. Agora, a tia vai ler o exercício 1. Eu não vou falar a resposta agora. Vocês irão fazer aí sozinhos, irão responder e depois a tia volta corrigindo. Vamos lá. Número 1. Contorne o nome de um alimento consumido pela capivara. Então, a tia vai falar os 4, ó. Ovos de aves, joaninhas, folhas de plantas, pernilongos. Qual desses alimentos que é o alimento que a capivara consome? Vocês irão circular. Peguem o marca-texto de vocês para marcar essa parte aqui que a tia falou aqui, ó. Que a tia já marcou no livro. Que é de existem até minhocas. Toda essa parte. Agora vamos para a página 37. As plantas produzem o próprio alimento. As cavernas, como a da foto A, que é essa foto aqui, são ambientes muito escuros, em que poucos seres vivos conseguem viver. Lá podemos encontrar algumas sementes brotando, mas as plantas não conseguem crescer e logo morrem. Isso acontece porque as plantas só sobrevivem quando recebem luz, como na foto B, que é essa foto aqui. Então, se nós observarmos, ó, aqui é um ambiente muito escuro, então as plantas elas crescem um pouquinho e logo morrem, porque elas não conseguem crescer. Já aqui é um ambiente claro, que tem a luz do sol. Olha como tem bastante vegetação, olha como tem bastante planta. Então, no sol, as plantas conseguem crescer. Já quando não tem luz, elas não conseguem. Vamos continuar aqui, ó. Elas usam a luz para produzir o próprio alimento. Além da luz, elas precisam de água e do gás carbônico presente no ar. O gás carbônico é produzido pela respiração dos seres vivos. Então, por que as plantas precisam de luz para sobreviver? Porque é através da luz que ela consegue produzir o próprio alimento dela. Ela precisa da luz, ela precisa da água e precisa do gás carbônico, que ele é feito pela nossa respiração. Então, ó, peguem o marca-texto de vocês e marquem essa parte que a tia marcou aqui, ó. Pode ser com marca-texto, pode ser com canetinha, com lápis de vocês mesmo. E vamos aqui para o exercício número 2. Escolha a palavra do quadro que melhor completa a frase. Então, tem 3 palavrinhas aí. Vocês vão escolher uma para completar a frase a seguir. As plantas, pontinho, pontinho, o próprio alimento. As palavras são
produzem, escondem e encontram. As plantas produzem o próprio alimento, escondem o próprio alimento ou encontram o próprio alimento? Vocês irão ver aí. E aí nós iremos para a página 38. Bom, vamos dar continuidade aqui na página 38, ó. A brincadeira do tucunaré na comunidade Paraná. No Brasil, há mais de 200 povos indígenas que falam mais de 150 línguas diferentes. Na comunidade indígena Paraná, no estado do Pará, Perancô, um professor da escola indígena, criou a brincadeira do tucunaré. Para criar a brincadeira, Perancô se inspirou no comportamento desse peixe, o tucunaré, que também é usado na alimentação dessa comunidade. Sobre isso, leia o texto a seguir. Então aqui, ó, estão algumas informações sobre esse peixe, é uma ficha técnica que nós já aprendemos lá em produção de texto. Vamos ver, ó. Nome: tucunaré. Tamanho: 40 centímetros em média. Onde vive? Locais profundos de rios. O que come? Pequenos animais, principalmente peixes menores, que se encontram em águas profundas. Certo dia, quando pescava, Perancô observou o vai e vem dos peixes e reparou como os menores perambulavam por águas rasas. Perambular é quem fica andando sem rumo. Então, esses peixinhos ficavam andando para um lado e para o outro sem rumo. E o tucunaré, que era um peixe grande, não saía do fundo. Por mais que quisesse pegar os peixinhos menores, quando eles chegavam no raso, o tucunaré ia até um certo ponto e voltava para o fundo. Então, o tucunaré não conseguia pegar os peixinhos menores quando eles estavam no raso, só quando eles estavam até um certo ponto. Vamos lá para a página 39. Página 39. Onde o tucunaré vive. Então, lá na ficha técnica que está lá atrás, naquele trechinho, está falando onde ele vive. Onde ele vive? Pausa o vídeo e volta lá para responder. E aí, conseguiu? Ele vive nas águas mais profundas do rio. Agora, número 2. Do que ele se alimenta? Pausa de novo e volta lá para a gente responder. E aí, conseguiu? Ele se alimenta de pequenos peixes. Então, ele é um peixe grande e se alimenta de peixes menores. Número 3. Que tal brincar com os colegas a brincadeira do tucunaré? Observe a imagem e acompanhe a leitura e a explicação do professor. Então, vamos lá. Aqui nessa imagem, olha aí no livrinho de vocês, está explicando como que é essa brincadeira. As bolinhas amarelas estão representando os peixes tucunaré. Já as bolinhas pretas estão representando os peixinhos que são menores, que são os peixes que eles se alimentam. Então, vamos lá. Letra A. 4 crianças são os tucunarés e 8 crianças são os peixes menores. Observem aí na imagem. Os tucunarés devem perseguir os peixes menores antes que eles saiam pelas aberturas. Aqui são as aberturas. Só os peixinhos menores podem passar por essas aberturas. Letra C. Apenas os peixes menores podem passar pelas aberturas, que levam à parte rasa do rio. Os peixes menores capturados ficam presos no fundo. Agora é sua vez de brincar como as crianças panarás. Vocês irão fazer essa mesma brincadeira com alguém aí da casa de vocês. Quando a gente voltar, quando nossas aulas voltarem, nós iremos brincar na nossa sala com a nossa turminha também. Agora nós iremos fazer uns exercícios de revisão de todo esse capítulo que nós aprendemos agora. Lá na página 40, a tia vai explicar os exercícios, vocês irão pausar o vídeo e depois a tia vai vir corrigindo, ok? Vamos lá. Número 1. Reúna-se com um colega e analisem a tira a seguir. Então, vocês vão fazer isso do lado de algum adulto que está na casa de vocês. Então, aqui nós temos uma tirinha e tem 2 crianças nessa tirinha. Aí tem um menino perguntando assim para a menina, ó. As plantas são muito legais. Elas não dependem do ambiente onde vivem, sabia? Aí ela perguntou, por quê? Porque elas produzem o próprio alimento. Na opinião de vocês, o garoto está correto? Por quê? Essa vocês irão responder oralmente. Está certo isso? Elas não dependem do ambiente onde elas vivem? Elas vão produzir o alimento delas de qualquer forma, independente do ambiente em que elas estiverem? Número 2. Os desenhos a seguir mostram as fases da vida de uma planta. Observe-os e numere as frases na ordem correta. Então, aqui ao lado, nós temos algumas plantinhas com a numeração embaixo da ordem que está acontecendo. E aí, nos quadradinhos que vocês irão completar, estão algumas informações. Primeiro quadradinho, a planta cresceu. Então, vocês vão olhar aqui na foto ao lado e vai ver qual é a numeração da plantinha que está crescendo.
Segundo, a semente germinou. Germinar é quando está brotando, é quando ela está começando o desenvolvimento dela. E o terceiro quadradinho, nasceram as primeiras folhas. Qual é esse número? 3. Nos zoológicos, há visitantes que dão alimentos como pipoca e sorvete aos animais. Esses alimentos podem fazer mal aos bichos. Qual é a sua opinião sobre essa atitude? Converse com os colegas, então vocês irão responder para o adulto que está aí pertinho de você. O que você acha sobre isso? Você acha que é certo, que é bom, que não é certo? Dar esses alimentos para esses animais, sabendo que não faz bem a eles? Então vocês irão responder aí. Então vamos para a página 41, para o exercício número 4. Daniel é o responsável por preparar as refeições de 3 animais que vivem em um zoológico. Sagui, animal que se alimenta de plantas e animais. Girafa, animal que se alimenta apenas de plantas. Serpente surucucu, animal que se alimenta apenas de animais. Daniel recebeu lista de alimentos em uma tabela. Escreva na segunda coluna o nome do animal que deve receber os alimentos de cada lista. Então, vocês já sabem do que esses animais se alimentam. Alguns se alimentam de plantas, alguns se alimentam de outros animais. E vocês irão completar essa tabela. Ó. Lista 1. Banana, cenoura, folhas de plantas e verduras. Então, qual desses animais vai se alimentar disso? Vocês vão escrever aí ao lado. Lista 2. Bananas e outras frutas. Ovos, besouro e carne. Qual desses animais se alimentam disso tudo? Coloca aí ao lado. E lista 3, ratos e camundongos. Qual desses animais que vai se alimentar disso? Vai escrever aí ao lado também. Número 5. Leia o texto a seguir. O tatuzinho de jardim, enrolado, parece uma bola. Ele quer brincar? Não, ele só quer se proteger. Na terra úmida, ele se desenrola e com tantas pernas vai longe. Olha aí a imagem do tatuzinho. Onde vive o animal citado no poema? Onde que ele está vivendo? Aqui no número 5, vocês irão pesquisar aí. Onde o animal citado no poema vive? Onde ele vive? Respondam tudo com muita atenção, muita calma. Pausem o vídeo que a tia já vai voltar corrigindo. E aí, segundo ano, fizeram? Vamos começar corrigindo o número 1 da página 36. Contorne o nome de um alimento consumido pela capivara. Então, ó, folhas de plantas. Esse é o alimento que ela consome. Vamos para a página 37 para o exercício 2. Escolha a palavra do quadro que melhor completa a frase. As plantas produzem o próprio alimento. Lembram que as plantas produzem com o auxílio da luz, da água e do gás carbônico? Vamos então para os exercícios lá da página 40. A resposta da número 1 era uma resposta pessoal, mas nós sabemos que as plantas dependem sim do ambiente em que elas vivem. Por que elas dependem do ambiente que elas vivem? Porque se esse ambiente não tiver luz, não tiver água, ela não vai conseguir sobreviver. Vamos então para a questão número 2. Então aqui no primeiro quadradinho tem a planta cresceu. Então aqui ó, número 3, a planta já cresceu. A semente germinou. Então aqui ó, número 1, está começando o desenvolvimento. Ela está brotando, está no início. E o terceiro quadradinho, nasceram as primeiras folhas. Olhem aqui ó, nessa imagem já está começando a nascer ó. Já tem 3 folhinhas, então ficou 3, 1 e 2. Vamos então para a página 41. Na questão 4, nós tínhamos que colocar o animal ao lado. Então, aqui, ó. Na lista 1, banana, cenoura, folhas de planta e verduras. Qual é esse animal? A girafa. Bananas e outras frutas. Ovos, besouro e carne. Então, esse animal, ele come tanto plantas quanto animais. Então, é o sagui. Lista 3. Ratos e camundongos. Então, surucucu, porque só come animais. Número 5. Onde vive o animal citado no poema? Em geral, em locais de terra úmida, como o solo de matas e de jardins. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje e a tia espera vocês na próxima aula. Beijo!